Vou falar então um pouco sobre essa evolução dos sistemas celulares, né? Como eu acabei de dizer, essa evolução começou lá atrás com a introdução da topologia celular. Antes da topologia celular, havia já sistemas de comunicações móveis, por exemplo, comunicação de bombeiros ou de rádio e polícia. Você pode ver nos filmes mais antigos, mas era extremamente limitado em termos de capacidade, não estava aberto ao amplo público, né? E com a chegada, então, da primeira geração dos sistemas celulares, foi então possível ter redes públicas que traziam então a telefonia móvel, né? Foi uma verdadeira revolução, ainda era bastante caro, né? Mas foi uma verdadeira revolução porque antes disso só era possível realizar ligações se você tivesse, por exemplo, na sua casa, na sua empresa, em um local fixo, né? Somente a telefonia fixa. E então a primeira geração de sistemas celulares introduziu o serviço de telefonia móvel, né? De uma maneira geral, a primeira geração ela foi bastante fragmentada em cada país, foram utilizados padrões diferentes e tinham muitos problemas com essa primeira geração, por exemplo, em termos de qualidade, em termos de segurança, né? Não havia, por exemplo, nada que protegesse que alguém não pudesse ouvir a ligação de outra pessoa com o equipamento adequado, né? Esses problemas ficaram bastante aparentes, né? E assim se trabalhou na segunda geração de sistemas celulares, que trouxe então a telefonia digital. Com os sistemas digitais, foi então possível introduzir melhor segurança, maior capacidade de rede, melhorias do ponto de vista de qualidade da voz, né? Se tornou então mais robusto, né? No caso da telefonia analógica, telefonia móvel de primeira geração, ela não era robusta. Qualquer interferência você poderia então parar de ouvir a ligação, né? Já no caso da telefonia digital, foi feita de maneira bem mais robusta, né? E foi aí realmente que os sistemas celulares se espalharam pelo mundo inteiro. Inclusive até hoje, a segunda geração baseada no sistema GSM ainda é utilizada até hoje, né? Muito por conta também de resolver um dos problemas que foi mencionado agora há pouco, que é a fragmentação, né? O sistema GSM ele foi feito para que todos os países europeus pudessem ter então o mesmo sistema e que os aparelhos comprados em um país pudessem ser utilizados no outro, bem como a possibilidade de realizar o roaming, ou seja, você utilizar o aparelho celular fora da sua área de serviço, tá? Então a segunda geração foi importantíssima, foi realmente um salto quântico de qualidade, segurança, capacidade, acessibilidade e preço, tá? Claro que todo esse sucesso não parou por aí, né? Então, com a terceira geração, já estava muito claro nessa época, com a introdução da segunda geração, também estava do lado fixo, as pessoas estavam cada vez mais utilizando a internet. Ficou muito claro que aquilo deveria também fazer parte da utilização móvel, né? Seria muito bom que você pudesse utilizar a internet enquanto você se move. E foi exatamente então esse o foco da terceira geração, tá? Os sistemas que já existiam de segunda geração também eles foram evoluídos na direção de começar a utilizar dados, ou seja, eles não pararam basicamente na voz, eles evoluíram também na direção da terceira geração. Por isso se falou na época, por exemplo, em 2,5 e 2,75G, que é basicamente você conseguir colocar dados em cima de sistemas já pré-existentes. Mas na terceira geração ainda não era exatamente a mesma experiência de internet que você poderia experimentar em casa com DSL, você ainda não tinha essa experiência quando você estava em movimento, tá? Quando você estava na rua, quando você estava em outro lugar. E, dado então a evolução da tecnologia, se caminhou então na direção da quarta geração para que se houvesse então a internet móvel de banda larga, tá? E basicamente essa internet móvel de banda larga casou com o surgimento do smartphone e assim pôde-se então gerar uma série de novos serviços. É uma série de novos serviços e é o que a gente mais utiliza hoje em dia, né? A quarta geração ela está amplamente difundida e as pessoas utilizam ela o tempo todo, tá? A história não para por aí. E dado o sucesso dessas gerações anteriores, em particular a quarta geração começou também a atender outros mercados que não só o consumidor final com os smartphones, a quinta geração foi então pensada de uma maneira bastante ambiciosa para ficar não apenas em serviços de telefonia, em serviços de internet móvel, mas também para atender uma nova série de serviços, tá? E por isso então a quinta geração, o 5G, ele foi planejado para que você houvesse uma banda larga aprimorada, ou seja, uma banda larga com maior capacidade, maior velocidade ainda, mas também que você atendesse outras indústrias, né? Dentro da indústria de telecomunicação, essas outras indústrias são chamadas de verticais, tá? Então passou-se a tentar mais o que era necessário para atender esses verticais no planejamento de como seria então padronizado o 5G, né?
Outro advento dessa época, e que está cada vez mais crescendo, é o uso da internet das coisas, né? Então, o 5G também foi planejado para poder ampliar a internet das coisas. E no caso de aplicação industrial, a indústria 4.0. Né? Essa evolução ela é bastante conhecida, né? Mesmo leigos que tenham acompanhado durante os anos toda essa evolução sabem como esses serviços evoluíram ao longo do tempo. Mas existe uma outra evolução que ela é praticamente só conhecida de quem trabalha mais próximo à área, né? Na verdade, os sistemas celulares eles não evoluem só simplesmente de uma geração para outra. Existe uma evolução contínua dos sistemas celulares.